Se tem uma coisa que a gente tem na vida, são guerras. A vida é uma grande guerra. Sobreviver já é uma guerra, porque são muitas coisas que atrapalham uma gravidez. Sobreviver já é uma guerra, porque são muitas doenças que são disseminadas, multiplicadas pelo mundo afora. Manter uma família é uma guerra em tempos de desemprego, em tempos de dificuldades, em tempos de problemas, para que as pessoas tenham uma estabilidade financeira. Cuidar de filhos, pensa numa guerra. Por quê? Porque vivemos numa sociedade completamente corrompida, que prega a mentira como se fosse verdade, que ri da verdade e a ridiculariza, como se a única opção fosse a mentira. Criar filhos é uma guerra. Pagar as contas é uma guerra, porque mesmo quem trabalha, às vezes, não ganha o suficiente para ter aquilo que esperava. Enfim, doenças vêm, problemas vêm, dificuldades vêm, perseguições vêm, traições vêm, mentiras vêm. A vida é uma constante guerra. E o problema é que quando a gente começa a guerrear, a gente muitas vezes não consegue entender claramente qual é o nosso real inimigo. Às vezes, a esposa acha que o inimigo é o marido. Às vezes, o marido acha que o inimigo é a esposa. E não percebe que o inimigo, na verdade, é uma outra coisa, que simplesmente está gerando uma dor, uma preocupação, um mal-estar no marido ou na esposa, e por conta disso o clima não está bom. Mas não é uma questão de que o marido, a esposa, está querendo guerra, mas é porque eles não estão sabendo lidar com alguma coisa externa que está afetando a saúde emocional de suas vidas. Às vezes, as pessoas acham que a guerra é da política, a guerra é da economia, a guerra é por conta do mundo. Não, às vezes a guerra é dentro de você. Você está em guerra. Você não está de bem com a vida. Você não está sabendo lidar com as situações. Você não está conseguindo coordenar suas emoções. Você não está sabendo analisar quais são as estratégias para a guerra que você tem. Às vezes, uma pessoa que está sem condições de pagar as suas contas, está vivendo um aperto, o que ele faz? Ele arruma mais um trabalho. E ele acha que resolveu conseguir mais um trabalho. Não. O seu inimigo não é vencido pela estratégia de ter mais um trabalho. O seu inimigo seria vencido se você mudasse de trabalho. Se você acreditasse no seu empreendedorismo, se você buscasse um outro caminho para a sua vida. Enfim, detectar quem é o inimigo, detectar a estratégia para vencer o inimigo, não é tarefa fácil. E aí, eu me lembro do momento em que Moisés, ele atravessa o Mar Vermelho e ele passa com os pés secos, chega do outro lado do Mar Vermelho, mas o exército de Faraó que persegue Moisés, que quer matar Moisés e todo o povo de Israel, o exército de Faraó é engolido pelas águas quando tentam cruzar o Mar Vermelho. Todo o exército de Faraó é destruído num só dia. E aí Moisés faz um cântico que está em Êxodo capítulo 15. E no versículo 3 ele faz uma declaração maravilhosa. Ele diz assim: Deus é Senhor de guerra. Deus é Senhor de guerra. O que ele estava dizendo não é que Deus não gosta da paz. O que ele estava dizendo não é que Deus quer viver conflitos, não. O que ele está dizendo
é que quando é necessário, Deus entra em ação e Ele tem o poder para guerrear a nosso favor, para guerrear em prol das nossas necessidades, para guerrear em prol da nossa felicidade. Nós temos um Deus guerreiro. Certa vez, um rei chamado Josafá estava enfrentando uma luta contra 3 exércitos. Ele poderia ter tentado uma estratégia dele, mas aí ele pensou, eu não tenho condições nenhuma contra 3 reinos. E ele começou a adorar a Deus. Ele lembrou que Deus é Deus de guerra. E Deus fez uma intervenção. E um exército inimigo lutou contra outro. E daqui a pouco o terceiro entrou na luta também. E eles se autodestruíram. E Josafá só adorou a Deus e só orou. Ele não pegou numa espada, ele não pegou num canivete, ele não pegou em nada. Você precisa entender que o teu Deus é Deus de guerra. Eu não sei qual é a tua guerra hoje, mas você precisa do Senhor na tua vida, você precisa de orientação na tua vida, você precisa de discernimento na sua vida, você precisa de bênção na tua vida, você precisa de milagre na sua vida. Você não pode desanimar, você não pode se entregar. Você não pode de forma nenhuma achar que se você não tem força, não tem vigor, não tem capacidade, que você está perdido, que já era nada, teu Deus entra em cena. Só que você tem que caminhar com Deus. Só que você tem que saber andar com Deus. Só que você tem que saber buscar a Deus. Só que você tem que ter intimidade com Deus. As pessoas não oram, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não preparam uma música gostosa. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo. Ei, louve a Deus, traga a Deus para o teu momento, traga a Deus para a tua vida, que você vai ver o poder de guerra do Senhor a teu favor. Que o Espírito Santo de Deus esteja na tua guerra. Toma posse disso, bota teu joelho no chão, onde você estiver agora, vai para Deus e pede para Ele mudar a tua história. Que Deus te abençoe. Até amanhã com mais um vídeo. Eu espero você. Se inscreve no meu canal. Um abraço.